Olá a todos, bem-vindos de volta a mais uma edição do programa educativo Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e esta é a nossa sexta aula da disciplina de Filosofia do 12º ano. O sumário da aula de hoje é o processo, ou melhor, o fenómeno de ressacralização e o fundamentalismo religioso. E para hoje nós vamos ver os seguintes. Vamos analisar o fenómeno de ressacralização, evidenciar os seus fatores, definir fundamentalismo religioso, caracterizar o fundamentalismo religioso e exemplificar algumas práticas fundamentalistas ocorridas ao longo da história da humanidade. Vamos começar, portanto, pelo conceito de ressacralização. Então, vamos ao conceito de ressacralização. É uma nova busca de transcendência, não à maneira da Idade Média, mas sob a forma de proliferação de seitas, numa maré crescente de espiritualidade que evidencia o regresso ao sagrado, ao teológico, à procura de Deus. O que aconteceu? Na aula passada, nós estivemos a falar sobre um fenómeno inverso, que é a secularização. Foi uma altura na história da humanidade em que o homem se afastou de Deus. O homem negou Deus, como vimos Nietzsche, por exemplo, sugerindo a morte de Deus. E, no entanto, hoje estamos aqui a falar sobre ressacralização. O homem em busca de Deus e de que forma? O que aconteceu? Proliferação de muitas seitas, ou seja, várias religiões foram surgindo pelo mundo todo e isso evidencia o quê? Que houve um regresso ao sagrado, ao teológico, ou seja, à procura de Deus. Mas por que será que o homem que outrora negou Deus, hoje, ou neste contexto de ressacralização, regressa ao sagrado? Então vejamos agora alguns fatores que levaram ao fenómeno de ressacralização. As duas guerras mundiais, que levaram ao reconhecimento da falência da razão técnica e da ideia de progresso linear. O Holocausto perpetuado pelos nazis contra o quê? Contra quem? Contra os judeus e contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Os problemas ecológicos e de saúde pública provocados pela grande industrialização. Já vimos as guerras mundiais, massacre dos judeus. Além disso, os problemas ecológicos, ou seja, a poluição, a industrialização desenfreada acaba por causar o quê? Problemas ao nosso meio ambiente, como também problemas à nossa saúde. Outros fatores. Temos a sofisticação das tecnologias militares, armas nucleares e de destruição maciça como bombas atômicas. Imaginem, a ciência e tecnologia era para ser uma bênção, no entanto, muitas maldições. As catástrofes naturais resultantes do desenvolvimento e do uso abusivo das novas tecnologias. A ausência de referências morais, vazio axiológico, ou podemos falar em crise de valores. Outros fatores. A insatisfação perante tudo, a angústia, o medo, o estresse, a ansiedade, a solidão, a depressão, o desejo de suicídio, como também a fragilidade, a insegurança, apesar do avanço científico e tecnológico, entre outros. Aquilo que era para ser tudo muito bom, o homem profetizou que a ciência e a tecnologia seria tipo a solução para vários problemas, ou, quiçá, para todos os seus problemas. No entanto, isso não aconteceu. Daí o regresso ao sagrado, ou seja, a ressacralização, como já falamos, foi precisamente após as duas guerras mundiais. E quais são os vestígios? O que é que mostra que o homem, na verdade, regressou a Deus? Após a Segunda Guerra Mundial, novos cultos e religiões foram brotando pelo mundo todo. Em especial na Europa e nos Estados Unidos.
correntes de ocultismo, cultos satânicos, missionários hinduístas e muçulmanos cruzaram no Ocidente, ou seja, foram pregar as suas doutrinas, os seus princípios, que já eram orientais, já para o povo do Ocidente. Além disso, inúmeras seitas protestantes e espíritas invadiram a América Latina, etc. Então, são formas que nos mostram que o homem realmente, após a Segunda Guerra Mundial, regressou ao sagrado. É o tal processo ou fenômeno de ressacralização. No entanto, buscar a Deus é muito bom, sim. Mas há um pormenor, ou seja, há um aspecto dentro do fenômeno religioso que também gostaria de partilhar convosco na aula de hoje, e o nosso último tema de revisão de religião. Então, o fundamentalismo religioso, de certeza já estudaram aí nas vossas aulas presenciais. O que é isto de fundamentalismo religioso? É a transposição para o plano religioso da atitude fanática. O homem, naturalmente, é fanático, digamos assim. Então, quando esta atitude fanática acontece num plano religioso, damos o nome de fundamentalismo religioso. É um conjunto de quê? De atitudes e práticas que tem a sua origem em obsessões, fanatismo, dogmatismo, intolerância na defesa de princípios e doutrinas religiosas e que se resultam em violências e atrocidades contra pessoas individuais e coletivas em nome do quê? Em nome de uma certa religião. Então, quando acontecem práticas excessivas, extremistas, em nome de uma certa religião, práticas como violências e atrocidades, estamos perante o fundamentalismo religioso. Agora, as duas principais características do fundamentalismo religioso. Temos o fanatismo e a intolerância. O fanático julga ser o único possuidor da verdade absoluta, única e suprema. O fanático não admite que a sua posição seja posta em causa, ou seja, acredita que está certo, ou seja, a sua posição é a posição melhor, é a posição certa, e todos os restantes indivíduos estão errados. Considera qualquer outra posição, portanto, um erro. Além disso, o fanático pensa que deve impor a sua verdade aos outros e considera que isso é um bem que lhes faz. Os defensores de outros credos religiosos são para ele infiéis. As crenças dos outros são falsas, perversas, indignas e erros intoleráveis. E outras características do fundamentalista, né? Por exemplo, faz confusão entre verdade e tradição. Para o fundamentalista, a verdade é definida pela tradição religiosa, ou seja, aquilo que é praticado de geração a geração, que é passado de pai para filho, é visto não como tradição, mas o fundamentalista vê aquilo como se fosse uma verdade eterna e indiscutível. Outras características, por exemplo, nós temos aqui mais uma, a incapacidade de adaptar a tradição às exigências da época atual. Para ele, a verdade é imutável e já está há muito estabelecida. Transforma atitudes e comportamentos de uma época muito distante, ou seja, de uma época longínqua, em modelos e paradigmas que devem reger as atitudes e os comportamentos atuais. O fundamentalista considera que aquilo que
é a exigência atual, ou seja, ele é incapaz de adaptar a tradição ao mundo atual, ao mundo moderno, ok? Mais uma outra característica, faz confusão entre processo e retrocesso. O fundamentalista faz confusão entre progresso e retrocesso. Ele considera necessário libertar as verdades da fé de todas as interpretações que perverteram e desfiguraram a verdade tradicional, fixa e intocável. E, para terminar, mais outra característica, faz rejeição frontal dos valores do mundo moderno. Ele toma à letra a palavra de Deus revelada nos textos sagrados, que tem para ele um valor superior a qualquer norma legal humana. Como podem reparar, o fundamentalista é muito extremista, não tem equilíbrio na sua posição com relação às doutrinas ou os princípios religiosos que professa. Vamos então a alguns exemplos de práticas fundamentalistas. O primeiro exemplo de prática fundamentalista nós encontramos na época medieval. Estamos a falar de cruzadas ou ditas guerras santas. Imaginem, guerras em nome de uma certa religião. Houve guerras entre quem? Entre cristãos e muçulmanos. Além disso, também podemos falar da Inquisição. Um outro exemplo, fundamentalismo islâmico no passado e no nosso tempo. Temos ataques terroristas, como, por exemplo, de 11 de setembro de 2001, em Nova York, como também em Washington, e ataques suicidas no Médio Oriente, e nos países como Irão, Iraque, Iêmen, Israel, Síria, Turquia, por aí fora. Ainda outros exemplos de práticas fundamentalistas. Nós assistimos nas televisões, né? Sempre falam em quê? Em atitudes ou práticas que excedem. Por exemplo, conflitos entre islâmicos e cristãos, protestantes e católicos na Irlanda do Norte, na Indonésia, na Argélia, Nigéria, no Afeganistão pelos talibãs. Ainda série de atentados terroristas que aconteceram em França na noite de 13 de novembro de 2015, em Paris e em Saint-Denis. E o ataque mais mortal foi no Teatro Bataclan. Acho que ainda temos fresquinho na memória esses exemplos. O massacre do Charlie Hebdo, jornal satírico, janeiro de 2015, também em França, que matou 17 pessoas, incluindo civis e policiais. Ainda podemos falar de ataque à mesquita Al-Hada, em novembro de 2017, no Egito, etc. Então, todos os exemplos que nós vimos aqui e que nós ouvimos com frequência nas redes sociais, ou seja, na comunicação social, são consideradas por nós práticas fundamentalistas. Excedem tudo em nome de Deus ou em nome de uma certa religião, mas que extrapolam os direitos humanos. Vamos a um pequeno detalhe que nós temos que levar em conta, que é muito importante, é que o fanatismo religioso é um dado histórico inquestionável, mas dificilmente poderá dizer-se que é um fator que age isoladamente. Por quê? Isto porque, com frequência, surge ligado a interesses econômicos e políticos, desempenhando a função de instrumento auxiliador. Muitas vezes, por detrás das práticas fundamentalistas, estão os interesses econômicos, políticos e já falamos do interesse religioso. Tendo em conta que já falamos sobre ressacralização,
sobre o fundamentalismo religioso. Então, vamos ao exercício para consolidar aquilo que nós trabalhamos na aula de hoje. O primeiro exercício diz: sublinhe as opções corretas. 1. Sobre a ressacralização, podemos destacar os seguintes fatores. A linha A, as duas guerras mundiais. A linha B, o sucesso da ciência e da tecnologia ou da técnica na resolução de todos os problemas. A linha C, os problemas ecológicos e de saúde pública. E a linha D, a crença absoluta na razão. Então, qual dessas opções, quais dessas aí é que estão corretas? Então, vamos à correção do exercício. Sobre a ressacralização, podemos destacar os seguintes fatores: as duas guerras mundiais e os problemas ecológicos e de saúde pública. São dois fatores fundamentais que levaram ao processo ou fenômeno de ressacralização. Vamos então ao segundo exercício. Também é para sublinhar a opção correta. Como fundamentalismo religioso, entende-se a linha A: um conjunto de atitudes e comportamentos fanáticos, dogmáticos e intolerantes na defesa de princípios religiosos. A linha B: atitudes e comportamentos tolerantes, dogmáticos e fanáticos das pessoas em nome de uma certa religião. Então, temos aí duas opções e qual é a opção correta? Então, vamos ver qual é a opção correta. Como fundamentalismo religioso, entende-se, a linha A, um conjunto de atitudes e comportamentos fanáticos, dogmáticos e intolerantes na defesa de princípios religiosos. A linha B tem aí atitudes e comportamentos tolerantes e nós já vimos que o fundamentalismo não tem nada de tolerância. Conjunto de atitudes e comportamentos que são dogmáticos, são intolerantes, são fanáticos na defesa de uma certa religião. Isso sim é fundamentalismo religioso. Assim terminamos os conteúdos sobre o fenômeno religioso. Daí que a nossa próxima aula será sobre a lógica. Por isso eu vou deixar-vos um trabalho que é para fazer em casa, que é define lógica. Qual é o conceito de lógica? Então vamos ao resumo da aula de hoje. Hoje aprendemos que ressacralização é o regresso ao sagrado em forma de proliferação de seitas.
Muitos fatores, como a falência da razão técnica e o vazio axiológico, estão na base desse fenômeno. No entanto, existem práticas e comportamentos que são extremistas, são fanáticos, intolerantes, dogmáticos, e esses comportamentos e práticas são exercidos em nome de uma certa religião. Estamos perante o fundamentalismo religioso. E para terminar mesmo a aula de hoje, eu queria partilhar convosco um pensamento de Nelson Mandela, que é para consolidar, para que nós possamos ver a religião de uma outra forma. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. São as belas palavras de Nelson Mandela. Chegamos ao final da aula de hoje e foi um prazer enorme ter estado convosco a trabalhar o tema fenômeno religioso. Nós nos vemos na próxima edição do programa educativo Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima!